A seguir, debate bíblico no MIRD Brasil. MIRD Brasil. Cultos, sextas e sábados, às 19h30. MIRD Brasil. Shalom, de volta então em mais um debate MIRD. Eu vou junto com vocês, eu sou o profeta André Nascimento e comigo aqui os apóstolos do Ministério Profético Rio de Deus para as Nações, apóstolo Vinícius e Lucilene. Nós estamos ali na rua Hermínia, no número 56, lote 15, em Belfor Roxo. Essa é a sede do Ministério Profético. Vocês nos encontram nas redes sociais, estamos lá no Blogspot, que é o nosso blog. Todas as informações do Ministério você encontra lá, também nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e também Twitter. Você encontra os discípulos do Ministério, a liderança, os apóstolos. Você me encontra também com facilidade nas redes sociais, sempre que você digitar Ministério Profético Rio de Deus para as Nações. Continuando o debate MIRD, hoje nós estamos falando sobre princípios, já que o tema central dos debates até hoje é princípios são imutáveis, e nós decidimos falar sobre princípios, né? Entendendo que algumas pessoas podem estar nos ouvindo e não entendendo o que é um princípio à luz da palavra de Deus, como que é o princípio, como é que funciona. A gente está, na medida do possível, falando sobre determinados assuntos e princípios à luz da palavra. Falamos aqui sobre veste, falamos sobre convivência, sobre o discipulado, a consolidação, e agora nós vamos falar sobre honra. Sobre honra. É um assunto e uma palavra também muito difundida no contexto igreja hoje, né? Essa questão de honra. Mas nós vamos falar à luz da palavra. Vamos falar sobre o princípio da honra. A gente, né? A gente escuta hoje por aí gente exigindo honra, né? Tem umas músicas aí que mais parece aquela série norte-americana Revenge, né? Ou Revanche, Vingança, músicas que tem um som de vingança, porque alguém tem que ser honrado, porque alguém tem que estar por cima de alguém ou sobre alguém. Mas o que nós vamos falar aqui, diferentemente disso que eu acabei de colocar, é honra à luz da palavra. O princípio honra, né? O princípio honra à luz da palavra. Conosco, comigo, como eu disse aqui, os apóstolos Vinícius e Lucilene. Eu vou começar com um apóstolo. Apóstolo, princípio honra à luz da palavra. Existe? E se existe, como é que explica esse negócio? A honra, ela existe, ela é bíblica, e a honra ela vai estar sempre ligada à obediência. Uhum. Posso dizer que é algo automático, né? A partir do momento que nós obedecemos, daí vem a honra. Então, o princípio da honra se dá na obediência. Uhum. O princípio da honra não vai se dar simplesmente de eu estar atrás do meu líder, ou eu estar simplesmente trazendo presente para o meu líder, mostrando que eu gosto, né? Eu mostro que eu amo o meu líder, eu mostro que eu gosto dele quando eu obedeço. Assim como Yeshua diz, você me ama e tal, se ama, guarda os mandamentos. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando essa manifestação de amor, ela vai ser honrosa perante Deus e perante também as pessoas. Então, o conceito de honra, ele vai estar extremamente ligado à obediência. Tá? Isso existe, isso é fato. A honra ela não está
restrita da homem a Deus, mas de homem a homem. Né? Trazendo para um contexto eclesiástico, né? A honra, a liderança, ela tem que ser algo prático diariamente. Sim. Coisa que nós estamos vendo se perdendo nos dias de hoje. Né? Porque aquele que está lá na frente, seja ele líder, pastor, apóstolo, enfim, aquele que é o presidente, enfim, aquele que está ali liderando um rebanho, ele é uma pessoa digna de honra, porque quem escolhe é o Senhor, não são pessoas, ou pelo menos deveria. Então ele é uma pessoa assim, digna mais de uma função também muito árdua, e que a igreja precisa aprender a honrar a pessoa que está lá na frente. Sim. Que ele paga um preço muito alto por isso. O livro de Hebreus capítulo 13 fala que eles estão ali cuidando daqueles que estão como ovelhas, né? E um dia eles vão prestar conta disso. Então, por que eu disse isso, profeta? Que isso parece que se perdeu. Porque as pessoas hoje passam, né? Ou pelo menos se comportam de uma tal maneira de que elas não precisam daquele que está lá na frente. Isso já é uma forma desonrosa para com aquele. Então isso demonstra quebra de princípio. Sim. Estamos falando sobre o princípio. Então, apóstolo, pergunto para você, honra é um princípio? Sim, honra é princípio, com certeza. Sim. O apóstolo falou sobre obediência. Eu estava pensando aqui, né? Dentro das muitas instruções que nós temos na Bíblia, porque, meu querido, minha querida, a Bíblia, ela tem resposta para todas as coisas. Tudo que você imaginar, existe uma resposta na Bíblia. Se você for buscar lá, existe uma resposta. E, vamos lá, está escrito também na palavra que é uma orientação, tá? Nós não devemos buscar os primeiros lugares. Você não deve buscar o primeiro lugar. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Você não deve buscar o primeiro lugar. Por quê? Quando você busca o primeiro lugar, quando você busca os primeiros lugares, o que pode acontecer? Pode acontecer de alguém mais honrado do que você chegar e você ser convidado a sair daquele lugar ali. Que você preste atenção, eu estou dizendo que você se colocou. Que você se colocou. Então, honra para muita gente é uma cadeira em cima do altar. Quero falar isso aqui, sabe? Queria dizer isso. E trazer esse ensino para vocês, porque a orientação bíblica, ela é essa. A orientação é essa. De que nós não devemos buscar os primeiros lugares. Pode chegar alguém mais honrado do que a gente. E eu passo por muitos lugares, eu visitei muitos lugares, vi muita coisa. Eu vi em muitos lugares gente fazendo questão de estar nos primeiros lugares, né? De estar na cadeira. Eu vi gente mostrando carteira, mostrando cartão de membro, para estar sentado à frente. Filho, até isso é uma quebra de princípio. Porque você está procurando o primeiro lugar e o conselho não é esse. Se você procurar o primeiro lugar, vai chegar alguém mais honrado que você e vai ficar muito feio para você ser convidado a sair, para que alguém mais honrado do que você seja colocado no lugar. Então, essa parte da honra, eu queria deixar o meu comentário, falar sobre isso, né? De que buscar os primeiros lugares, nesse caso, da maneira como eu falei aqui, é uma quebra de princípios e ela vai gerar uma coisa. Vai gerar até mesmo um constrangimento para você. Mas a Bíblia continua falando, e a Bíblia diz lá, e é um mandamento, sobre a honra aos pais, apóstola. Honra aos pais, dentro de um mandamento. Isso prova que é um princípio. A honra é um princípio? A honra é um princípio, a honra aos pais é um mandamento, não é isso? Então, nós não podemos negar aquilo que a palavra de Deus fala. E nós estamos num débito muito grande diante do Senhor com esse princípio. Né? Eu digo a humanidade em si. Vide o que nós estamos vivenciando hoje.
eu quero fazer uma menção aqui até mesmo das músicas, né, que nós vemos hoje, sim, dos proibidões, né, dos funks proibidões da vida, e eu sempre comento a respeito disso, como que um filho pode estar dentro de casa com a mãe, né, e falando tudo aquilo, cantando, né, tudo aquilo, como se música fosse. Como se música fosse isso, né, mas tudo bem. Cantando tudo aquilo, uma falta de respeito, assim, generalizado, né, as próprias danças que se fazem durante essas músicas são danças totalmente, a gente não pode nem dizer sensualizadas, porque ultrapassa da sensualidade em si. E então, hoje em dia, a gente já vê que na maioria dos lares, só por aí, a gente já começa a entender que não há essa honra, porque não há respeito, né? Não há se colocar, não há o comportamento de se colocar no seu lugar, sim, sabe? E muitas coisas que, como o apóstolo estava falando dessa questão prática, eu estou trazendo esses exemplos práticos para que as pessoas possam entender também. Porque às vezes a gente só fala de honra, mãe, o que eu dar da minha mãe. Não, é tudo isso e mais um pouco, né? Mais um muito. Exatamente. Né? Então, não é só cuidar, não é só você cuidar enquanto está idoso. É honra em todos os sentidos. Então, você deve honrar o seu pai, você deve honrar a sua mãe. Então, essa honra, ela não pode ser de palavras, né? Essa honra precisa ser em atitudes. Sim. Porque honrar de palavras, eu disse que era um mandamento, né? O Senhor está lá, Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, assim, além do princípio da honra, você vê que isso vai ser em bênção para aquele que honra. Isso, principalmente de jovens. Sim. Eu não estou aqui querendo dizer que só os jovens que não honram pai e mãe, não é isso. Mas eu estou falando da nossa atualidade. Sim. Eu citei aqui, né, a questão dos funks proibidões, que já não é proibido, né? Agora não é parece proibido. Que é liberado. É liberado, Rio, os funks liberados. Parece que o funk é liberado, né? Porque não há proibição. Se houvesse proibição, não tocava. Não tocava, né? E toca a som altíssimo, que a gente às vezes está com uma criança, a gente tem vergonha, né? Então aos quatro ventos aí para poder ouvir, então não é proibido. Então eu estou fazendo menção dessa parte porque a gente vê que é um número muito grande de juventude. Sim. E aí, chamando para dentro do nosso contexto, pior é quando que se diz crente no Senhor, eu digo que se diz, queridos, não querendo te afrontar, mas eu não posso falar palavras que vai acalentar o seu coração, mas que está contra a palavra de Deus. Entende? Porque só vai subsistir diante da face do Senhor aquele que guarda a palavra. Eu não posso falar para você outra coisa. Sim. Então, às vezes, são pessoas que se enganam, acham que estão ali, que estão servindo a Deus. E, infelizmente, a gente vê esse tipo de pessoa, que são pessoas, né, que estão dentro do nosso contexto, também se utilizando dessas práticas, dessas músicas, dessas danças, né? Está lá dentro de casa, escondidinho, fazendo, ouvindo, cantando, e a honra passando bem longe. Bem longe. Para mim, vocês falaram sobre isso aí, e para mim, eu vejo meio que como uma bola de neve. Que eu penso o seguinte: a honra é um princípio. Se você não honra o seu pai e sua mãe dentro da sua casa, se o cidadão não honra pai e mãe e em casa, quebrou um princípio, para mim vai se tornar uma bola de neve para a sociedade. Se ele não honra pai e mãe, ele não vai honrar professor. Ah, sim. Se ele não honra professor, ele não vai honrar pastor. Não, se ele não honra, ele não vai honrar liderança religiosa, ele não vai honrar autoridade política, ele não vai honrar, não vai. Então, quando Deus diz isso, quando Ele nos orienta e nos ensina assim, é para que a pessoa vivesse bem.
Quando ele te ensina a fazer isso, é para que você viva bem. Porque se você não honra pai e mãe, para mim, eu vejo como uma bola de neve. Poxa, se não honra a autoridade maior sobre a vida dele, que é o pai e a mãe, não vai honrar. E nós devemos sim honrar, porque honra, como você ouviu aqui, honra, né, é um princípio, né? Devemos honrar as autoridades, apóstolo. Mas os políticos, mas Brasília, mas isso... Biblicamente, nós devemos honrar as autoridades, apóstolo? Sim, porque uma das cartas de Paulo, se não me engano, nos orienta a isso, a nós honrarmos aquele que está lá. Porque eles é que são quem governam, né, o nosso município, o nosso estado. Então, a honra, querido, ele é um fruto. A honra é um fim, ela não é um meio. A honra é um fim. Ela é um resultado que expressa aquilo que está dentro de você, assim como a roupa. Sim. Se eu, como um cidadão, não vou dizer simplesmente como um discípulo de Yeshua, mas eu como um cidadão de uma nação, de um país, eu faço chacotas frequentemente na minha liderança, não digo do presidente, de um deputado, qual que ele seja, aquilo só simplesmente está demonstrando o meu nível de honra, o que, na verdade, quem sou eu diante de alguém que está acima de mim. Uma falta de respeito. Não quer dizer que eu tenha que concordar com os erros, mas o princípio é honrar. Exatamente. O princípio é honrar. Sim. Porque, primeiro, quem colocou, a pessoa está lá porque alguém colocou. Sim. Porque nós vivemos num país democrático onde a pessoa é eleita por uma quantidade maior de votos. Sim. Mas aí eu não votei. Mas a maioria votou. Sim. A maioria votou. Então, quando eu faço esse tipo de brincadeira, né, posso dizer assim, eu estou mostrando o meu nível de desonra, o meu nível de falta de respeito com a pessoa que está lá. Então, se eu estou dizendo que a pessoa tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, se fosse eu, de repente, estaria fazendo melhor? Se fosse você, de repente, lá no governo, estaria fazendo melhor? Mas aí você pode dizer assim, poxa, mas está afundando o nosso país, querido. Nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, principalmente nós como crentes, discípulos de Yeshua, que é a oração. Sim. Nós podemos orar. Se nós gastássemos mais tempo em oração do que postando coisas no Face que denigre a imagem dos nossos parlamentares, gente, o país já estava mudado. Com certeza. Porque é o tempo inteiro postagem de política e a pessoa só falando mal, e a gente de liderança falando mal, e a gente de autoridade eclesiástica falando mal. Gente, para de postar e vai orar. Vamos orar, né? Vamos orar. Porque ficar postando primeiro não vai tantas resolver, curtidas, né? não vai resolver. Compartilhe, Compartilhe, aí só falta dizer, então diga amém, porque isso, gente, isso não resolve. Isso não resolve. Se resolvesse, já estava resolvido. Verdade. Até porque é uma quebra de princípio. Olha, a gente vai e volta e tudo se encaixa dentro daquilo que nós estamos falando. Se você agir dessa maneira, você está quebrando o princípio. Se está quebrando o princípio, filho, dificilmente você vai ter sucesso. Para não dizer para você que é impossível você ter sucesso, eu posso dizer para você, a sua chance é de 1% de você ter sucesso. Sua chance é de 1% contra 99% de você ter sucesso. Você não vai ter quebrando o princípio. Você entenda, nós estamos tentando ensinar isso e trazer isso para o seu crescimento. E quanto menos você resistir aos princípios, meu filho, melhor você vai viver. Princípio da honra. Falar aqui sobre receber, eu queria falar aqui sobre receber uma autoridade eclesiástica na nossa igreja, mesmo estando o nosso líder lá. Mesmo o meu líder maior estando presente, estando conosco, mas a igreja precisa entender como recepcionar uma autoridade, como honrar uma autoridade eclesiástica, né? Porque tem muita gente que acha, apóstolos, né,
que recebeu o visitante é papel só do recepcionista, né? Somente do irmão que está lá na recepção, né? Como que eles fazem falta às vezes quando não está lá. Mas isso é uma coisa, eu acho assim, eu penso assim, que isso é uma coisa que tem que estar meio na via de todo mundo. Sim. Todo mundo tem que receber. Apóstolos, vocês estão lá, vocês estão presentes no culto e tal. Chega um profeta lá. Como que a gente vai receber esse profeta? Apóstolo. Vou ler aqui para vocês que estão me ouvindo agora, que é a resposta, né? Sim. Do profeta que pergunta como vamos receber. Filipenses, capítulo 2, versículo 25 diz assim: Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Porquanto ele tinha saudade de vós todos e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente. Pois de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo envio com mais urgência, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende em honra a homens tais como ele, porque pela obra de Yeshua chegou até as portas da morte, arriscando sua vida para suprir o que me faltava no vosso serviço. Aqui Paulo dá a resposta. Perfeito. Paulo era o apóstolo Perfeito. daquela igreja, e Paulo estava se programando para ir lá, mas ele diz que ia enviar né, o irmão dele antes, e que o recebesse em honra. Ou seja, não é para eu honrar somente a minha liderança local. Eu preciso honrar, receber em honra um homem e uma mulher de Deus, né? Uma autoridade eclesiástica, devemos recebê-lo em honra, porque ele está fazendo a obra do Senhor onde ele está. Né? Então a gente precisa aprender isso, receber em honra. Realmente é o que você falou, não é o trabalho de quem está na recepção, né? Mas é receber em honra, perguntar se quer uma água, sabe? Localizar um bom assento para essa pessoa, tá? Essa coisa de falar assim, mas todos somos iguais. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós todos somos iguais, sim, perante o Senhor, perante a lei também, né? Porém, a gente vê que existem diferenças, mesmo sendo iguais perante a lei nos trata de formas diferentes, dependendo da posição que nós ocupamos. Até no seio família é assim, né? Exatamente. Uma família de muitos filhos, dificilmente, todo mundo é igual, dificilmente, todos são filhos. Esse tratamento não exatamente, não somos, é diferenciado. Então, é exatamente assim, somos todos iguais perante o Senhor, na igreja, somos todos iguais, porém ocupamos, né, lugares diferentes e devemos dar honra. Honra quem honra. Isso aí é palavra, é princípio. E é por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Porque é princípio. Então, a gente precisa parar com esse negócio também. Sabe o que é? Ô irmão! Sabe? Né? Você vê uma autoridade eclesiástica. Ô irmão! Tem gente que tem dificuldade. Dificuldade, né, de reconhecer o ofício daquela autoridade ali. Não é que ele não é irmão, não posso chamar ele de irmão, ele não é irmão. Ele é irmão sim, mas ele tem um ofício, você precisa respeitá-lo como tal. Até porque existe algo intrínseco aí, que todas as vezes que uma pessoa tem dificuldade de chamar alguém, né, de receber alguém, de reconhecer segundo o ofício dela, é porque há uma dificuldade aí com essa pessoa, não com a autoridade, mas com aquele que não está conseguindo, né, reconhecer. E a gente vê isso aí aos montes, né? A gente vê isso muito, 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 muito. Principalmente às vezes daquelas pessoas que fazem parte
às vezes, de um ministério onde não se utiliza essa forma de tratamento, e aí eles vão para um ministério onde se utiliza essa forma, e eles querem continuar utilizando a forma antiga. A gente precisa se adequar, né? Se adequar ao local, se adequar ao ensino e principalmente se adequar à palavra de Deus. Recebei-os em honra. É o que a palavra de Deus nos orienta. Olha aí, é perfeito esse texto aí. E enquanto a senhora falava, eu estava pensando também que eu estou falando várias, se você perceber, vou ouvir o áudio, você vai ver que várias vezes eu estou falando a mesma coisa. Quando você obedece a um princípio, você tem um benefício. Quando você quebra um princípio, você vai ter um malefício, vai ocorrer algum prejuízo para você. A palavra diz que quem faz diferente do que a apóstola acabou de citar, quem faz diferente, ou seja, recebe a pessoa no ofício que ela exerce. Tem um texto, né, que fala, aquele que recebe o profeta na condição de profeta, recebe o galardão de profeta. Se o princípio é esse, logo ele se encaixa aos demais ministérios. Se você recebe o apóstolo, você recebe, né, o mestre, o pastor, ou seja, se você honra e respeita aquela autoridade ali, você vai ser abençoado naquela proporção ali que você está honrando, que você está recebendo. Então, vamos aproveitar, falamos sobre o princípio, vamos falar da nossa experiência. Nossa experiência é a seguinte, é uma autoridade, é um pastor, automaticamente a gente já convida a ocupar um lugar melhor, aquilo que eu falei, né? Não procure o primeiro lugar, que você pode ser convidado a sair para alguém de mais honra que você ocupar aquele lugar ali. Então, acontece, e muitas vezes, daquele líder ali não querer mas eu acho interessante você apresentar honra para a pessoa, né? Acontece às vezes a pessoa não querer, não se sentir confortável de ir para frente, mas lá eu digo que a nossa realidade é essa. A gente recebe, a gente pergunta se a pessoa quer uma água, se quer ao banheiro. É um respeito, é uma honra por aquela pessoa estar ali conosco, congregando, estar ali cultuando a Deus juntamente conosco, né? E obedecendo a um princípio, nós temos um benefício sobre a nossa vida. Apóstolo, quer encerrar esse bloco então, falando sobre isso, sobre honra, só um arremate geral em honra como princípio? Bom, eu não tenho tanto a acrescentar, porque quando nós trabalhamos na visão da restauração, a gente vê que o princípio base é trabalhar o princípio. Então, é ótimo isso. O princípio base é trabalhar o princípio que ficou esquecido. Porque na situação que nós nos encontramos hoje, digo, não só a igreja, mas que o mundo todo se encontra hoje, nas guerras, nas faltas de respeito, nas brigas, nas confusões, tudo isso se deve à falta do princípio. Tudo isso se deve à prática de princípio bíblico, enfim, como eu falei no início do debate, o costume da base familiar como uma instrução. Então, é muito trabalho. Muito trabalho, é arregaçar muito a manga, colocar a mão na massa, né? E principalmente quando você fala de honra, né? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de comentário, mas honra é muito mais além do que um seminário. Não se aprende a honrar um seminário, se aprende a honrar quando se obedece. Eu não preciso gastar um final de semana ou horas para ensinar alguém a honrar. Não são as horas que vai fazer alguém honrar, são as atitudes que vai fazer com que a pessoa honre. Que atitudes são essas? Obediência. Amém. Mais uma pausa, a gente volta já para o próximo bloco. Continue com a gente. Obrigado por você que está nos ouvindo aí, tá bom? Shalom. Bom, então shalom para você, e a continuação desse debate você ouve no próximo domingo às 10 horas da manhã. Espero que você continue nos ouvindo.
Tenha uma boa semana. Shavuot Tov. Shalom, shalom.